Olá, graça e paz a todos. As últimas palavras de uma pessoa podem ser muito reveladoras. Como uma radiografia, elas expõem a mente e o coração do indivíduo. Hoje eu falarei sobre a primeira frase de Jesus de uma série de 7, quando ele já estava pregado na cruz. Mas antes de continuar, por gentileza, clique em gostei e inscreva-se, caso ainda não seja inscrito. Ative também o sininho de notificação para ser notificado assim que postarmos o próximo vídeo. Desde já, muito obrigado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 33 e 34, nós lemos assim: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. A mensagem da cruz é perdão de pecados. A cruz significa perdão de pecados. O que é pecado? Pecado é transgressão da lei de Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos a um dos mandamentos da Bíblia, nós estamos em pecado diante do Senhor. Pecado é transgressão, é desobediência à lei de Deus. Nós tínhamos uma natureza que nos separava de Deus. Queríamos ficar livres do pecado, mas não tínhamos condições de pagar o preço do pecado. Para pagar o preço do pecado, tinha que ser com a morte de um justo. E Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar, levando sobre ele mesmo a culpa pelos nossos pecados. E através da mensagem que a cruz representa, eu e você, nós podemos ser limpos na presença de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Warren Wiersbe, ex-pastor da Igreja Memorial Moody, em Chicago, nos Estados Unidos, diz que a Catedral da cidade de Coventry, na Inglaterra, é uma das mais belas catedrais contemporâneas. A velha catedral foi bombardeada na noite de 14 de novembro de 1940. O novo santuário foi consagrado em 25 de maio de 1962. As ruínas do antigo santuário continuam de pé, junto ao novo. Diz-se que o mais interessante sobre essas ruínas é a inscrição gravada na janela por trás da cruz calcinada. A inscrição diz: Pai, perdoa. Pai, perdoa. Esta foi a oração de uma comunidade cristã que viu a sua catedral ser destruída e transformada em entulhos. As ruínas da velha catedral formam um monumento ao egoísmo e pecado humano. A inscrição Pai, perdoa é um memorial à graça de Deus que capacita os cristãos a perdoarem e orarem pelos seus inimigos. Admitamos, algumas vezes é muito difícil para nós perdoarmos as pessoas. Como perdoar alguém que continua quebrando a promessa? Por que perdoar alguém orgulhoso e que não pede o perdão? E por que deveria ser eu a perdoar quando eu fui o ofendido? Como perdoar se o outro continua me ofendendo? Deveríamos perdoar aqueles que nos destruíram ou querem nos destruir? Confessemos, em alguns casos é muito mais fácil cultivar a vingança ou o ressentimento, contrariando o que a Bíblia ensina sobre o perdão. Somos ofendidos e não conseguimos perdoar ou esquecer de coração. O problema é que o ressentimento e o sentimento de vingança nos prejudicam e mantêm feridas abertas em nossa alma. Por causa da corrupção da natureza humana, que insiste em cultivar o ressentimento, é que deveríamos recorrer sempre à primeira frase de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Se quisermos aprender melhor sobre o perdão e as condições para se perdoar, devemos, impreterivelmente,
voltarmos-nos para a cruz de Cristo. Jesus tinha tudo para ressentir-se e até irar-se. Ele foi vítima da injustiça dos homens, traído por alguém íntimo, abandonado por pessoas amadas, violentado de maneira impiedosa, sem a alegria da presença de Deus. Jesus, entretanto, perdoou e orou pelos seus inimigos. Mas como pôde ser? O segredo estava na sua comunhão com o Pai. Enquanto era ofendido, Jesus podia repetidamente chamar Deus de Pai. Contudo, Jesus dizia, Pai, dizia, é uma ação contínua. Os direitos pessoais de Jesus foram ofensivamente ignorados. Pessoas queridas traíram-no e o abandonaram. Insultos cruéis eram-lhe proferidos sem nenhum pudor. Uma violência brutal era-lhe descarregada, mas ele ficou satisfeito em simplesmente poder dizer, Pai. Jesus nos ensina a voltar para o Pai quando estivermos angustiados. Se você quer perdoar alguém e não consegue, é neste ponto que você deve começar. Verifique como está o seu relacionamento com o Pai. Aperfeiçoe a sua comunhão com Deus. Jesus conseguia perdoar na situação que ele se encontrava, porque ele tinha comunhão profunda com Deus e estava tratando dos negócios do Pai. No Getsemane, Jesus orou, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26:39. Enquanto for ofendido, difamado, caluniado, humilhado, ao invés de amargurar o seu coração, foque em sua comunhão com o Pai. Se refugie na presença de Deus em oração, e Ele certamente virá ao seu encontro. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por sua atenção e companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.